Olá, viajantes literários! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens da Nica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa série aqui. Na verdade, o primeiro livro dessa série é a série de Peças Infernais, da Cassandra Clare. E eu vou falar sobre o primeiro livro, que é O Anjo Mecânico. O box é bem bonito, é o box das capas novas. E eu achei esse detalhe aqui bem legal, que quando você coloca os três livros juntos, eles formam uma imagem na lombada. O primeiro livro da trilogia é Anjo Mecânico. E esse livro, na verdade essa trilogia, se passa no mesmo universo da série de Instrumentos Mortais. Só que esse livro aqui se passa bem antes da história de Instrumentos Mortais. Se passa mais ou menos em 1878, por aí. E nós vamos conhecer a Tessa, que é a protagonista do livro. Ela é uma garota de 16 anos que mora em Nova York com a tia dela. E o irmão dela foi para Londres para conseguir emprego, tentar uma nova vida. E logo quando a tia dela morre, ela recebe uma carta do irmão falando para ela ir para Londres e morar com ele lá, recomeçar a vida lá. E ela fica muito animada porque ela gosta muito do irmão dela e ela pensa que vai ser legal conhecer uma cidade nova e rever o irmão. Assim que ela chega a Londres, ela encontra um cara muito estranho que leva a Tessa até uma carruagem onde ela encontra as Irmãs Sombrias e ela recebe uma carta do irmão dela, com a letra do irmão dela, uma carta super fiel, pedindo para ela acompanhar essas irmãs e, enfim, fazer tudo o que elas pedem, porque o irmão dela corre perigo se ela não fizer tudo o que essas três bruxas pedirem. E ela é sequestrada por essas irmãs e elas começam a treinar a Tessa a usar poderes que nem ela sabia que tinha. O poder da transformação, que eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque eu acho que faz parte dessa leitura você descobrir um pouco mais sobre esse poder. E essas irmãs ficam treinando ela dia após dia a usar o poder. No início é bem difícil para ela, porque é um poder que nem ela sabia que tinha, né? Então ela não faz ideia de como usar. E no início ela passa mal, até que aos poucos ela vai aprendendo a usar esse poder. E as irmãs falam que precisam treinar ela a usar esse poder porque vão entregá-la para um tal homem chamado Magistrado, que ninguém sabe quem é. Até que um certo dia ela é resgatada de lá por um caçador de sombras chamado Will. E para quem leu Instrumentos Mortais ou viu a série e o filme, de Shadowhunters, dos Caçadores das Sombras, vai entender melhor um pouco sobre esse universo dos Caçadores das Sombras. Quem são eles, o que eles fazem, né? E aí ela é levada para o Instituto de Londres, onde ela encontra outros caçadores de sombras e começa a aprender um pouco mais sobre esse mundo que até então ela desconhecia. O que é o submundo, quais são os seres do submundo, conhece um pouco mais sobre vampiros, fadas, todos esses seres. E toda a trama começa a girar então em torno da Tessa, que é a que traz o problema, porque, como as irmãs falaram, ela ia ser entregue a esse tal de magistrado que nem os Caçadores das Sombras sabem quem é. E ela é resgatada, mas não deixam isso barato, né? Vão atrás dela porque querem recuperar
a Tessa, já que ela é muito importante, esse poder dela é algo muito interessante que pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal. Então, vão atrás dela e tentam recuperá-la pro magistrado. Então começa aí uma guerra, né, por conta dela e ela Que leva toda essa confusão até os Caçadores das Sombras. Os Caçadores das Sombras também ficam muito preocupados porque começam a descobrir que estão transgredindo as leis da clave e os acordos que foram feitos entre os Caçadores das Sombras e o Submundo. Então, todo o livro gira em torno disso. É muito legal você acompanhar a Tessa e ver ela descobrindo um pouco mais sobre esse universo todo que ela não conhecia. Você começa a conhecer, junto com a Tessa, quem são os Caçadores das Sombras, o que é o Submundo, e acompanha ela ao longo dessa jornada. Ao longo do livro acontecem batalhas muito interessantes e tem também ali outros seres e outros mistérios. Que eu não posso comentar aqui, porque senão vai ser spoiler. Mas é muito interessante você ir descobrindo isso tudo junto com os personagens. Sobre os Caçadores de Sombras do Instituto, tem o Will, que é o que resgata a Tessa das Irmãs Sombrias. Tem o Jem, que também é um personagem muito interessante. Tem a Jessamine. Que é uma caçadora de sombras que não quer ser caçadora de sombras. Então é engraçado você ver ela nesse conflito de tentar fugir dessa vida. Ela é um pouco mimada, metida. Ela é uma personagem que teve momentos em que eu gostei muito dela e outros em que eu fiquei... Não sei se eu gosto tanto de você. O Will é um personagem muito difícil também. Você não sabe muito bem dizer como ele é, porque tem momentos em que ele é um personagem muito legal, você consegue ver que ele é uma pessoa boa, e outros em que você não sabe dizer se ele é uma pessoa boa e parece que ele tem um passado obscuro aí, que a gente vai descobrir mais pra frente, nos próximos livros da trilogia. O Jem, ele também tem um passado aí bem misterioso que você vai descobrir ao longo do livro. Ele é um personagem muito fofo, eu gostei muito dele. Ele é um personagem muito cativante. Tem também o Henry, que é um outro caçador de sombras que Cria algumas invenções bem esquisitas, mas é muito divertido. Algumas invenções são bem interessantes, algumas não funcionam muito bem. e é um personagem bem divertido. Nós conhecemos também a Charlotte, que é uma caçadora de sombras, que é a diretora do instituto. E ela é muito nova para ser diretora do instituto. Também tem uma história bem interessante ver como ela assumiu responsabilidades tão grandes ainda tão nova. E ela é uma personagem muito legal, muito carinhosa. Ela cuida de todos os caçadores de sombras do instituto como se fossem filhos dela, da família dela. É muito interessante essa relação deles. Eu comecei o livro em abril de 2022 e eu parei de ler no meio do livro porque a leitura não estava engatando. Eu acho que as coisas demoram um pouco para acontecer nesse livro e eu acho que é algo que eu senti também em Príncipe Cruel. Parece que eu queria ver logo as coisas acontecendo e demorava um pouco para acontecer. E acho que isso é um pouco característico da Cassandra e da Rowling. Elas descrevem muito aquele universo que elas criam, então demora um pouco para você começar a ver a história se desenrolando e as batalhas começando e a ação de fato começar a acontecer. Mas eu gostei muito do livro, tanto que eu voltei a ler o livro em dezembro de 2022. Eu peguei de volta para ler e terminei agora no início de 2023. E eu gostei muito do livro, eu dou 5 estrelas para ele. E eu já comecei o segundo, que é Príncipe Mecânico, porque
eu fiquei muito instigada ali pelos mistérios do final do livro. Eu gostei muito do final. Tem um plot twist, assim. E eu devo terminar logo essa série. Eu acho que eu vou ler o segundo e ir logo pro terceiro, porque eu tô bem envolvida agora na trama da história. E pra quem leu Instrumentos Mortais, ou viu a série e o filme, alguns personagens... O filme, na verdade, não, porque acho que nem todos os personagens aparecem no filme, mas a série, que é um pouco mais longa, alguns personagens aparecem nesse livro aqui. Só que, como eu falei, ele acontece bem antes de Instrumentos Mortais. Então, na verdade, é até legal você ler essa trilogia e depois ler a série. E é muito legal você ver esses personagens aparecendo aqui. E tem alguns momentos que fala sobre o Instituto e você vê alguns sobrenomes que você conhece da outra série, né, do outro livro. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que vocês tenham ficado com vontade de ler esse livro. Pra quem já leu, me diga o que vocês acharam. só do primeiro livro, né, porque eu não quero receber spoiler. E é isso, obrigada por assistirem o vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo.